Uma das coisas que eu mais ouço, pastor, Deus me deu uma nova direção. Não, peraí, vamos conversar. Porque se de fato a primeira foi Deus quem deu e a segunda também, Deus é bipolar. Tem um dos capítulos do meu livro que se chama Cartas de um Deus Bipolar. Pega essa chave, irmão. Paulo diz o seguinte, olha, vocês são como cartas, escritas pelo próprio Deus. Não com tinta, mas ele está dizendo, vocês são como cartas vivas, enviadas por nós. Paulo está dizendo basicamente o seguinte, tudo que vocês viverem vai falar por vocês além daquilo que vocês falam. Não entendi ainda, pastor, eu vou te explicar. Irmão, o que a gente fala não é tão levado em consideração quanto aquilo que a gente faz. Tem uma frase, eu não lembro de quem é o autor, que ele diz o seguinte, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. A tua atitude fala tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. O que Paulo está dizendo? O que vocês vão viver vai se tornar a sua mensagem. Vocês se tornaram a mensagem. Faz sentido até aqui? Diga amém. Ele fala, e essa mensagem está sendo espalhada. Ou seja, Paulo está dizendo, quando o André se torna uma carta de Deus, tudo que André viver, as pessoas vão ler Deus falando através do André. O problema, irmão, é que se Deus deu uma direção para o André e 3 semanas depois, 2 meses depois, essa direção mudou, o mundo vai entender que essas cartas são escritas por um autor bipolar. Porque uma hora fala, avança, e outra hora fala, desiste. Uma hora fala, eu tenho pensamentos com a tua família. Outra hora fala, eu abortei o projeto da tua família. Eu tenho pensamentos com o teu ministério. Outra hora fala, cara, desiste, o teu ministério não vai acontecer. Irmão, olha para mim. A grande verdade é que nem toda a direção que a gente diz que é de Deus, de verdade foi de Deus. Mas é justificável. Uma das coisas que mais bloqueia um atendimento pastoral é quando alguém chega e fala, pastor, eu tenho uma direção de Deus. Para mim, acabou ali o gabinete. Por quê? Porque quem sou eu para contestar o que Deus diz para você? A gente se blinda por esse pseudo direção de Deus, porque a gente não quer que ninguém influencie naquilo que na verdade a gente quer fazer. Então, pastor, Deus me deu uma direção, eu preciso sair do ministério. Ei, Deus te deu essa direção? Ou você só quer se blindar? Porque se Deus falou, quem vai desfazer o que Deus falou? Pastor, eu vou parar porque Deus me deu uma nova direção. Não, irmão, talvez, eu vou dizer só talvez, Deus não tenha te falado para fazer algo novo. Talvez é você que está desistindo, mas quer revestir de espiritualidade a tua desistência. Então não é caráter, é demônio. Não é desistência, é uma nova direção. Não, irmão, a gente precisa entender que tem muitas coisas que a gente está deixando para trás. A gente está deixando de viver. A gente está deixando de romper. A gente está deixando de experimentar. Por quê? Porque aceitamos a possibilidade de viver abaixo daquilo que Deus já declarou que viveríamos. A gente precisa entender, irmão, e assumir a nossa parcela na responsabilidade. Somos nós que ressignificamos o que Deus pode, a partir daquilo que a gente já viu Deus fazer. Então eu já vi Deus fazendo isso e eu consigo crer que Deus pode fazer isso de novo. Mas se eu não vi Deus fazendo outras coisas, eu não consigo imaginar como seria. Por quê? Porque eu quero colocar Deus no tamanho da experiência que eu já tive. Irmão, Deus não cabe dentro das nossas caixas. Tem uma história de um pescador, e essa história é interessante, ela é fictícia, eu espero pelo menos que seja. O cara estava pescando e ele percebeu que um outro pescador ao lado dele, num rio aqui no Colorado, larguei Colorado só porque eu imagino que lá tem rio no Colorado, não tem? Deve ter, whatever. Não deve ter ninguém no Colorado aqui. Yes, river. Oh, it's a good place, no? Beautiful. Okay, of course, yes, sure. E esse cara está lá no Colorado, pescando, e ele está vendo outro cara, e esse cara ele pesca, ele pega uma fita métrica, mede o peixe e devolve. E daqui a pouco ele faz isso de novo. Again and again. E aí esse cara fala, mano, deve ter alguma lei ambiental aqui, eu não estou sabendo. Ele chega pro cara e fala, cara, desculpa te incomodar, mas estou vendo que você está medindo os peixes, tem alguma regra aqui, tem algum tamanho máximo de peixe que possa pescar? Aí o cara falou, não, esse daqui é o tamanho da minha frigideira. E eu só pesco aquilo que cabe dentro da estrutura que eu tenho. Pega essa chave, irmão. Irmão, isso é muito forte. Eu só pesco aquilo que cabe dentro da estrutura que eu tenho.
E por mais que pareça ridículo imaginar alguém pescando assim, é assim que a gente está lidando com alguns dos milagres que Deus nos prometeu muitas vezes. Eu só acredito naquilo que cabe dentro da minha imaginação. Mas Deus está dizendo, ei, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Deus, não cabe na minha visão uma igreja global em Little Haiti. Ei, filho, te dar um conselho de amigo, não vai pela tua, vai pela minha. Eu não consigo entender, fica em paz, filho, no caminho eu te explico. Só dá o primeiro passo e eu vou desenrolando a história à medida que você caminha. É como aquele filme, irmão, que você não sabe aonde vai dar e parece que cada hora a trama muda. A gente ama bons filmes assim, mas a gente não consegue celebrar quando Deus está fazendo assim na nossa história, porque a gente quer parar tudo no meio da história e falar, não, peraí, me explica para onde você está me levando. Porque se eu não entender o final da história, eu não vou mais andar. E Deus está falando, ei filho, você não vai entender o que eu tenho para você, porque não faz sentido hoje. Então continua caminhando, não faz sentido, irmão, recebe isso em nome de Jesus. A gente tem que ter a autorresponsabilidade de assumir os nossos problemas, as nossas mazelas, da gente governar as nossas tempestades, da gente dar ordem, nosso caos. Mas depois que a gente resolve isso, a gente tem que abrir mão do controle, deixar Deus fazer o que só Ele pode fazer, irmão. Só Deus poderia fazer 90% do que você já viveu até aqui, irmão. E eu vou ser muito sincero. Tem um dos caras que está aqui que eu lembro que quando ele se apresentou, ele falou, pastor, vim do norte, estou trazendo a minha empresa para cá. E eu vendo gelo na neve. Eu falei, como assim, mano? Gelo na neve? Eu vendo açaí numa das partes mais frias da América. Irmão, a gente já viu Deus fazendo coisas sobrenaturais o tempo inteiro. Tem uma pessoa que faz parte da nossa igreja, eu não vou citar, mas eu lembro que esse cara chegou a primeira vez e falou, pastor, eu estou aí, o que você precisar. Eu falei, tá bom, fica à vontade. Olê, conecta ele aqui, ele quer servir com a gente. Aí, semana seguinte eu cheguei, ele estava aqui de roupinha de academia, ajudando a montar os andaimes. E aí, mano, como é que você tá? Tudo bem? Ah, pastor, estou bem e tal. O que você precisar, estou aqui. Eu falei, beleza. Aí, semana seguinte, ele deu um gift card para a igreja, acho que $3.000, $4.000. Pastor, da BH Foro, eu estou vendo que vocês estão investindo em streaming, imagino que vocês possam precisar de equipamentos, está aqui uma oferta. É porque eu tenho um canal de televisão no Brasil e eu sei como é que funciona isso. Peraí, como é que é? O cara tem canais de televisão no Brasil e está de camiseta montando andaimes. Irmão, quem lembra de onde Deus tirou, tem prazer em continuar construindo algo com Deus. O problema é que a gente esquece de onde Deus tirou a gente. É por isso que eu falo, não me canso de falar, irmão, o nosso problema nem sempre é falta de fé, muitas vezes é falta de memória. Esquecemos de onde Deus nos tirou, esquecemos do que Deus já nos livrou. Se você esquecer, irmão, você começa a achar que tem a ver contigo. Ei, deixa eu só te lembrar, não tem a ver com você. Tem a ver com o quanto Deus te ama e o quanto Ele quer fazer, apesar de você. Então não esquece de onde Deus te tirou, irmão. Deixa Ele continuar fazendo. E essa linha tênue, pode parecer que está confuso esses dois momentos da mensagem, mas é aqui que eles se conectam. Uma coisa não precisa anular a outra. Eu preciso ter controle sobre aquilo que eu tenho responsabilidade, mas eu preciso abrir o controle daquilo que só Deus poderia fazer, irmão. Eu preciso assumir a minha parcela de culpa, de responsabilidade, mas eu preciso abrir mão do controle, porque só Ele pode me levar aos lugares que me disse que iria. Você está comigo ainda? 5 pessoas recebendo essa palavra. A gente tem 7.000 online e a minha esperança é que pelo menos no meio de 7.000, quem sabe 12 pessoas estão recebendo, quem sabe 15, não sei, 30, 40 pessoas talvez estão recebendo. É mais fácil dizer que tem uma nova direção do que assumir que a gente desistiu da primeira. Irmão, é mais fácil culpar outros pelo meu deserto do que assumir que eu em algum momento comecei a andar em círculos porque tive medo de vencer os meus gigantes. O povo chega diante da terra prometida, olha que louco. Deus livrou do Egito, Deus livrou do faraó, Deus livrou das pragas. Deus disse, coloca sangue nos umbrais da porta e eu vou livrar você do anjo da morte. Deus livrou da morte, Deus livrou do mar, Deus livrou dos soldados de faraó, Deus livrou dos exércitos. Deus livrou do calor, Deus livrou da fome, Deus livrou da seca, Deus livrou do frio.
Mas quando chega diante da terra prometida, eles não conseguem confiar que Deus vai livrar eles do gigante também. Aí voltam os espias. Cara, é impossível. Essa terra é incrível, mana, leite e mel, as uvas são gigantes, mas tem gigantes lá, cara, que são absurdos, eles são intransponíveis, eles são invencíveis, eles são inabaláveis. Sabe o que é louco? Eu vou finalizar aqui. Quando a nossa visão está distorcida, a gente atribui aos nossos gigantes características que são do nosso Deus. O nosso Deus é inabalável, o nosso Deus é invencível, o nosso Deus é ilimitável, o nosso Deus é poderoso, mas quando a nossa visão está distorcida, a gente atribui aos nossos gigantes características do nosso Deus, irmão. E a gente acha que eles não podem ser vencidos. Irmão, olha para mim, a depressão pode ser vencida, o divórcio pode ser superado, a crise pode ser vencida. Se a gente parar de olhar para os gigantes e voltar a olhar para a promessa, qual é a promessa? Um dos espíritos está falando aí, vocês esqueceram, cara, Deus deu a promessa, a gente vai entrar na terra prometida, essa terra é nossa por herança. Alguém tem que despertar a gente e falar, irmão, você esqueceu, Deus já tinha dito, os gigantes já faziam parte, mas a despeito dos gigantes, existe uma promessa. Lucas 2:20 diz, da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que foi derramada em favor de vocês. A primeira chave que eu quero liberar é que a aliança protege você. Declare isso para quem está do seu lado. Fala, a aliança de Deus protege você. A aliança te protege. Nas últimas semanas eu falei muito sobre algo que é tão poderoso e às vezes passa despercebido. Talvez você já tenha me ouvido falar isso 2, 3 vezes, mas a gente olha para aquele milagre, a gente olha para a intervenção de Deus através da vida de Davi. A gente acha absurdo o fato de alguém tão pequeno vencer um homem tão grande, mas a verdade é que Davi olhou para aquele gigante e ele viu uma fragilidade enorme nele. Davi carregava uma aliança de Deus, ele olha para um homem que não tem uma aliança de Deus e para ele fica muito fácil, para ele fica muito simples. Quem é esse homem sem aliança que vem afrontar um exército que caminha debaixo de uma aliança? A gente falou sobre isso nas últimas semanas. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu queria respaldar isso, eu queria complementar isso com algo que Deus falou comigo. Sabe, a gente precisa entender algo que é tão simples, mas vai mudar a história de alguém aqui. Deus não tem aliança com os seus inimigos. Deus não tem aliança com o medo, Deus não tem aliança com a morte, Deus não tem aliança com a ansiedade, Deus não tem aliança com a falta, Deus não tem aliança com a mentira, Deus não tem aliança com a confusão, Deus não tem aliança com a miséria, Deus não tem aliança com a dor. Então quando uma dessas coisas afrontar você, você precisa lembrar que aquilo que te afronta não tem uma aliança, mas você tem. Aquilo que vem contra você não carrega uma aliança, mas você carrega. Os seus inimigos estão desprotegidos, são vulneráveis, não carregam uma aliança de Deus, mas você foi revestido, está guardado, é protegido, é escondido. Deus fez uma aliança com você. Isso é suficiente, igreja, olha para mim, isso precisa ser suficiente. O que vai te animar não é uma palavra de ânimo no domingo, o que vai te manter com bom ânimo é saber que Deus tem uma aliança com você. Tem muita gente inconstante na sua jornada de fé, porque está esperando de experiências de culto ou de homens algo que só a aliança pode te dar. Você vai prosperar por quê? Porque Deus fez uma aliança com você, e Ele é um Deus de que nada há falta. Você tem que crer nisso e acessar isso e usufruir isso. Não há falta nos céus, não vai faltar nada na minha casa também. Não há medo nos céus, não vai ter medo imperando na minha casa também. Não há dúvida nos céus, não tem espaço para dúvida na minha casa também. É se apossar das realidades dos céus. Quando a gente começa a olhar para os nossos inimigos com essa perspectiva, a vulnerabilidade deles fica tão clara. Não sei o que você tem enfrentado, mas talvez alguém aqui esteja enfrentando medo. Eu quero que você lembre de todas as vezes que o medo bater a sua porta, você precisa lembrar: o medo não tem uma aliança com Deus que eu tenho. Quem é esse sentimento que não carrega uma aliança com Deus?
vem tentar roubar a alegria de alguém que está debaixo de uma aliança de Deus. Os demônios não têm aliança, Satanás não tem aliança, a morte não tem aliança, as doenças não têm aliança, mas você tem uma aliança, e ela foi feita com sangue, não qualquer sangue, o sangue de Jesus. Sabe, o sangue de Jesus, ele é tão poderoso, e às vezes a gente olha para essa dinâmica da redenção, e a gente acha que o sacrifício de Jesus teve preço de sangue, mas vai muito além do que o preço de sangue. O sacrifício de Jesus teve o preço do sangue de um filho. Eu tenho 3 filhos, eu tenho a Cecília de 9, o Benício de 2 anos e pouquinho e a Chloe de 10. Irmão, eu amo essa igreja, mas eu jamais daria um filho meu por ela. Eu amo a Kezinha, e eu até me daria por ela, mas eu jamais daria um filho nosso por ela. Por quê? Porque os nossos filhos são a última linha de expressão, de desprendimento de quem a gente é. Você abre mão de qualquer coisa para dar para o seu filho. Você deixa de comer para o seu filho comer. Você sente frio se só tiver um agasalho para dar para o seu filho. Alguém aqui concorda? Algum pai aqui está entendendo o que eu estou falando? Faz sentido para você? Quantos pais no período da falta abrem mão de coisas para si, para dar para os seus filhos? Não compram roupa há muito tempo, mas os seus filhos estão bem vestidos. Não comem o que gostariam há muito tempo, mas os seus filhos comem tudo aquilo que gostariam enquanto crianças. Por quê? Porque um pai, ele entendeu que a vida do seu filho é uma expressão e uma continuação da sua própria história. Então, irmão, eu quero que você entenda que a aliança que Deus fez com você não teve o preço de sangue só, teve o preço do sangue de um filho. A Bíblia diz que Deus amou você de tal maneira que Ele aceitou a possibilidade de ficar sem Jesus por alguns dias, mas Ele não aceitou a ideia de ficar sem você para sempre. Você pode celebrar esse amor de verdade? Será que alguém pode celebrar Jesus? Isso é o Evangelho, essa é a nova aliança. Deus preferiu sentir a dor da perda de um filho do que você sentir a dor da ausência de um pai. A Bíblia diz que nós fomos adotados, recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Irmão, olha para mim, Deus não só criou você, como Ele resgatou você, Ele desejou você, Ele desenhou você. Fala com autoridade, diga: a aliança me protege. Isaías 61, 7 diz: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará na sua herança. Você tem uma herança, irmão. Você carrega um nome. Você está debaixo de uma unção. Você está debaixo de palavras. Você foi formado com promessas. E é por isso que o inferno odeia a igreja. Porque não importa o que a gente tenha feito, se corremos para os pés de Jesus, encontraremos nele descanso, socorro, perdão, restauração, reconciliação. E é por isso que o inferno odeia suas promessas, é por isso que o inferno odeia sua casa, sua família. Mas o problema é deles, não é nosso. Deus nos amou primeiro, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor nos encontrou. A gente estava perdido, a gente estava ferido. Sabe, a parábola do bom samaritano fala sobre esse encontro de Jesus com a criação. E muita gente fala sobre essa parábola como se ela tivesse ligada só à ação social ou a gente ajudar alguém. Mas a parábola do bom samaritano vai muito além de uma assistência. A parábola do bom samaritano fala basicamente sobre redenção. Quando essa parábola é citada na Bíblia, a Bíblia diz que um homem estava caído no meio do caminho, ele foi assaltado e ele foi deixado quase morto. E é uma referência ao propósito do inferno contra você. O inimigo veio para roubar, para matar e para destruir. E a Bíblia diz que então vem um religioso, vem um sacerdote pelo mesmo caminho. Fala comigo, pelo mesmo caminho. E ele passa do outro lado e não faz nada. E logo depois vem um levita.
alguém que cuidava das coisas do templo, pelo mesmo caminho, fala comigo, pelo mesmo caminho, e não fez nada. E muita gente acha que essa parábola está falando sobre a frieza da religião, mas é algo muito mais glorioso do que isso. Alguém está comigo? Diga amém. Irmão, essa parábola está falando sobre a ineficiência da religião diante de algo que só Jesus poderia fazer. O que essa parábola está dizendo não é que a religião escolheu não fazer. O que essa parábola está dizendo é que a religião não podia fazer aquilo que Jesus fez, porque a religião veio pelo mesmo caminho. Um homem que foi formado em pecado não pode tirar a criação do pecado. Um homem que veio pelo mesmo caminho de pecado não pode tirar alguém do pecado. Mas a Bíblia diz que então um samaritano em viagem, a palavra está falando basicamente de Jesus, está apontando para o Messias. Ele não era daqui, mas ele veio para cá. Ele veio de viagem por um caminho diferente. E quando ele encontra o homem caído, por que socorre? Porque só Jesus poderia fazer por você aquilo que ele fez por você. A religião não pode salvar você, o pastor não pode salvar você, o padre não pode salvar você, a igreja não pode salvar você, mas Jesus pode. Há poder no nome de Jesus para curar, para salvar, para libertar, para restaurar. Alguém aqui crê nisso? Pelo amor de Deus, diga: eu creio que há poder em Jesus. Diga: para redimir todas as coisas. Diga: e a nova aliança feita pelo sangue dele é o que me mantém de pé. A Bíblia diz que esse bom samaritano, vindo em viagem de um caminho diferente, olha para aquele homem e vê graça nele, coloca vinho e óleo sobre as suas feridas, aponta para o vinho novo, o sangue do cordeiro, e aponta para uma unção fresca. Deus quer não só curar você de feridas antigas, mas Deus quer revestir você de autoridade para viver o novo. O Evangelho, irmão, olha para mim, não é um testemunho pautado só em eu fazia e não faço mais, eu fazia e não faço mais. Não, isso é chegar no ponto de neutralidade. O Evangelho não quer parar quando ele traz você para o marco zero. O Evangelho começa quando todas essas coisas terminam. Eu fazia e não faço mais, mas agora com Jesus eu estou vivendo uma coisa nova. Meus pensamentos não são mais os mesmos. Deus está me levando ao novo e vivo caminho. Existe algo novo sendo gerado diante dos meus olhos. Alguém crê nisso? Diga amém. A Bíblia diz então que aquele bom samaritano pega um homem ferido, caído. Pastor, que homem era aquele? Aquele homem era você. Aquele homem era eu. A gente usa essa expressão de aceitar Jesus, mas se a gente for analisar ela fundamentalmente, ela não faz sentido. Porque ninguém aqui aceita Jesus. Foi Jesus quem aceitou você. Você só está dizendo: eu concordo com isso. A palavra de Deus diz: não foram vocês quem me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Você percebe que aquele homem caído não levantou e ele foi correndo pedir ajuda? Aquele homem caído não conseguia levantar, mas o socorro chegou até ele. Foi isso que aconteceu na sua história. Jesus foi ao seu encontro. Jesus te abraçou no meio da sua bagunça. Jesus viu graça em você quando ninguém vinha. Jesus, ele cuidou de você quando ninguém cuidava. Jesus restaurou você quando tudo parecia perdido. E é por isso que nós estamos de pé, porque a aliança que Deus fez com você através do sangue de Jesus é o motivo de você crer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É o motivo de você crer que o Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro presente na hora da angústia. É o motivo de nós crermos que se nós clamarmos, Ele enviará a resposta. Se nós batermos, a porta se abrirá. A aliança de Deus é o que protege você. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe o que é precioso? A Bíblia diz que depois que esse homem ferido ele é levado, o bom samaritano coloca ele numa hospedaria. Fala comigo: hospedaria. Ele paga o preço. Ele fala: eu vou voltar. Você sabe o que é essa hospedaria? Essa hospedaria é a igreja. Jesus salvou a criação e colocou enxertada no corpo, que é a igreja. E ele disse: eu vou voltar. Eu paguei o preço, mas eu vou voltar para buscar você. E é debaixo dessa aliança que a gente está.
E se isso não fizer a gente celebrar, nada mais faz, porque qualquer coisa que não tenha isso como base não é evangelho. O evangelho fala a respeito do lugar que a gente estava e do lugar que Jesus nos levou. O evangelho fala a respeito de redenção. O evangelho fala a respeito de perdão de pecados. O evangelho fala a respeito de remissão. O evangelho fala a respeito de restauração. O evangelho fala a respeito do novo de Deus invadindo a nossa história. Alguém crê nisso? Diga: eu creio que o sangue de Jesus, diga, é o que me mantém de pé. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu. Bom, vamos lá, vamos começar? Bom, o tema de hoje do meu TED é sobre baleias, ideologia de gênero e pontes, ok? Eu vou repetir, se você quiser anotar, provavelmente vai ter alguma coisa interessante no meio do TED, são 15 minutos, alguma coisa boa você vai extrair dele, ok? Então o tema de hoje é baleias, ideologia de gênero e pontes. Na verdade eu vou falar sobre linguagem, cultura e futuro, mas ideologia de gênero está dando mais visualizações no YouTube, então eu falei, vou dar um upzinho nessa minha palestra, ok? Bom, antes da gente começar, eu queria pedir para você falar para quem está do seu lado assim. Tô brincando, gente, a gente sabe que isso é chato. Ninguém gosta disso, ok? Se tem uma coisa que a gente não gosta é quando a gente está sentado e fala para quem está do seu lado. E aí o pastor fala uma frase enorme. Quantos aqui passaram por isso? Mas agora quem está com o microfone sou eu, ok? Então vamos lá. Gente, falando sério, eu queria falar sobre tantas coisas aqui. Eu queria falar um pouco sobre contracultura. E eu queria falar um pouco sobre subcultura também. Mas eu quero falar sobre linguagem porque eu creio que é um dos maiores desafios da nossa geração para se conectar com o mundo lá fora. Sabe, uma coisa que eu acho interessante, se a gente for analisar friamente, pela perspectiva de quem não é cristão, a gente às vezes acha que está construindo uma cultura, quando na verdade a gente está construindo uma subcultura. Eu vou te dar um exemplo. Se a gente pegar uma camisa e coloca a cara do Darth Vader, escrito que a força está com você e Efésios 6 embaixo, isso não torna você um crente cool. Se a gente pega algumas passagens bíblicas e tenta misturar com algumas coisas da cultura lá fora, não faz com que a gente seja uma igreja moderna. Porque ser uma igreja moderna nem sempre tem a ver com misturar culturas, mas com estabelecer uma nova. E é sobre isso que eu quero falar, vocês estão comigo? Sabe, construir uma cultura tem a ver com influenciar através do novo. Deixa eu falar algo aqui que pode chocar algumas pessoas, mas isso tem ecoado dentro de mim ultimamente. Se nos falta criatividade, nos falta também espiritualidade. Se nos falta criatividade, nos falta também espiritualidade, porque a essência de Deus é criativa. O poder de Deus se manifesta e se revela através da criação e por meio da criação. Então, o poder criativo é uma marca da espiritualidade da nossa geração. Existem pessoas que acham que não têm criatividade. Talvez você não tenha entendido ainda qual é a linguagem pela qual Deus quer se mover através de você. Mas todos nós temos dentro de nós essa essência, esse DNA criativo. Sabe, eu quero falar sobre linguagem, é o primeiro tópico desse TED. E eu li sobre algo há um tempo atrás que me chamou a atenção. E agora você vai entender o porquê das baleias. Na época da Guerra Fria, o governo americano estava sondando os inimigos por conta de submarinos e tudo que estava acontecendo no Pacífico. Só que eles descobriram algo interessante. Existia uma baleia, e ela é chamada da baleia mais solitária do mundo. Ela foi descoberta, se não me engano, em 89, ou alguma coisa do tipo. A maior parte aqui, eu acho que talvez nem tinha nascido. Quantos nasceram antes de 89? Não precisa se expor, guarda para você. Tá tudo certo, vamos fingir que é todo mundo jovem aqui, ok? E essa baleia foi descoberta pela Marinha, porque ela era uma baleia solitária. Ela era uma baleia que não andava junto com as outras. Preste atenção nisso. Existiam centenas de baleias caminhando não, né? Mas nadando, né? Vamos lá, vocês entenderam, gente. Existiam centenas de baleias nadando juntas e ela estava sempre abaixo. Ela estava sempre desconectada do grupo. Ela estava sempre
distante do grupo. E sabe o que os cientistas descobriram? É que essa baleia, ela tem uma característica única. O canto dela é em 52 MHz. Na verdade, o que acontecia com essa baleia não é que ela era antissocial ou que ela não queria se conectar com o restante do grupo, mas a linguagem que ela utiliza não é entendida pelo restante do grupo. Deixa eu te falar uma coisa, não importa o quanto nós desejamos nos conectar com essa geração, se nós não tivermos a linguagem certa para falar para ela. Sabe qual é a conexão entre uma baleia solitária e pessoas criativas criando cultura? É que a gente precisa entender que o fato da gente carregar uma verdade dentro de nós não significa que o mundo acredite ainda nessa verdade. Sabe, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu estava há um tempo atrás ouvindo um pastor de fora que é muito viajado, o que não é o meu caso, mas é o caso dele. E ele é muito viajado, ele falou algo que eu achei interessante. Ele falou, olha, eu já estive em vários países, eu já conheci países em todos os continentes, eu já conheci várias culturas. Em todo lugar que eu vou, me levam para experimentar uma comida exótica. E todas as vezes que me oferecem uma comida exótica, Maurício, eles dizem o seguinte, cara, que gosto que tem carne de jacaré? E sempre diziam para ele, parece muito com frango. Aí ele foi para a Tailândia e chegou lá, ele queria experimentar cobra. E aí ele falou, cara, é a primeira vez que eu vou comer cobra, que gosto que tem carne de cobra? E eles falaram, bom, parece muito com frango. Ok. E quando ele foi experimentar avestruz e qualquer outro animal exótico, todas as vezes, em qualquer lugar do mundo, as pessoas dizem, parece muito com carne de frango. E olha a sacada que esse cara teve. Ele disse o seguinte, sabe o que eu achei interessante? Todas as vezes que a gente tenta apresentar algo diferente para outra pessoa, a gente conecta as nossas realidades com um ponto em comum. Então eu digo, olha, parece muito com carne de frango, e a pessoa que comeu frango vai entender o que eu estou falando. O grande problema é, se eu estou falando para alguém que nunca experimentou frango, a minha mensagem para ele continua sem sentido algum. Deixa eu clarear um pouco melhor isso, preste atenção. Muitas vezes como igreja a gente está tentando criar uma cultura e uma conexão com o mundo lá fora, partindo do pressuposto que todo mundo tem a mesma cosmovisão cristã que a gente tem. Partindo do pressuposto que quando a gente fala de Deus, todo mundo entende Deus da mesma forma. Partindo do pressuposto que quando a gente fala de unção, todo mundo sabe o que unção significa. Eu não sei se você já parou para pensar na perspectiva de alguém que não é cristão, ou talvez nunca tenha ouvido falar de Cristo, ou talvez não acredita que Ele existe. Que um cara desse assistindo uma chamada para um culto, em que a gente fala assim, eu quero chamar você para uma campanha, em que a gente vai ter liberação de unção sobre a tua vida. Nós vamos tocar o shofar, e fazer um ato profético, e as muralhas vão cair, e o grande Jeová Jirê vai mudar a tua história. A gente está partindo do pressuposto que aquele cara que está ouvindo sabe o que é um ato profético, um shofar, Jeová Jirê, Shekinah e unção. Quantos concordam comigo? O grande problema é que para essa nova geração tudo isso parece um universo paralelo. Eles não entendem do que a gente está falando. Sabe, o grande problema da comparação é que a gente pode estar se comparando a uma igreja de 10 anos atrás e achando que hoje nós somos uma igreja moderna. Porque a gente está fazendo artes um pouco melhores do que a igreja de 10 anos fazia. Nós estamos fazendo música talvez um pouco melhor, dependendo do critério, do que a igreja de 10 anos fazia. E a gente está pintando as paredes com uma cor talvez um pouco mais cool do que a igreja de 10 anos pintava. Só que se o nosso comparativo for com uma igreja que durante 100 anos parou na história, a gente pode estar achando que é contemporâneo, quando na verdade a gente continua parado no tempo. O nosso Deus é um Deus criativo, e a expectativa que Ele tem em nós é que sejamos criativos também. E o que significa ser criativo? Significa construir o futuro onde ele não existe ainda. Sabe qual a importância da linguagem? Às vezes a gente usa linguagens e frequências tentando alcançar a nossa geração, mas a pergunta que a gente sempre precisa fazer é, será que de fato estão entendendo o que eu estou tentando comunicar? Sabe, um grande desafio em relação à linguagem é que às vezes tentando flexibilizar a linguagem, a gente pode comprometer a mensagem. Vocês estão comigo? Eu queria compartilhar com vocês algo que Deus falou comigo há um tempo atrás, no meu desejo de alcançar a juventude. O que Deus falou comigo é o seguinte: ei filho, não dilua a mensagem no intuito de mais pessoas serem alcançadas por ela. Porque o que adiantaria mais pessoas bebendo algo que agora não tem mais poder para curar? A mensagem é como um remédio,
E na dose certa, ou seja, sem que a gente acrescente ou retire nada, ela é suficiente para mudar a história de toda uma geração. Mas se a gente tenta diluir a mensagem, colocar coisas que nunca fizeram parte dela, achando que vai torná-la mais atrativa, a gente pode estar dando uma mensagem para muita gente beber, que não tem mais poder para transformá-los. Sabe, eu quero falar sobre linguagem, e talvez alguns perguntem, pastor, você falou sobre linguagem, ok, eu achei isso interessante, mas qual é a solução para que o mundo entenda o que a gente quer compartilhar? Qual é a linguagem certa para isso? Sabe, aqui na Lagoinha de Niterói nós acreditamos que a linguagem certa é a experiência. É por isso que a gente fala muito, o nosso convite desde o início da igreja até o dia de hoje é: experimenta. Você sabe qual é o poder da experiência? Tem um provérbio que eu acho maravilhoso, ele diz o seguinte: diga-me e eu esquecerei, mostre-me e eu lembrarei, envolva-me e eu entenderei. Durante muito tempo a gente disse o que é certo e errado, e as pessoas esqueceram isso no meio do caminho. Durante muito tempo a igreja tentou mostrar o que é certo e o que é bom. As pessoas acreditam nisso, mas não tem transformado elas, porque nem sempre elas entendem. Agora, quando a verdade do evangelho envolve um homem, nada mais é capaz de tirá-lo do centro da vontade de Deus. Sabe, eu quero compartilhar com vocês que o mundo só entenderá a verdade que nós carregamos quando ele for envolvido por ela. O segundo tópico que eu quero compartilhar, e eu preciso correr por causa do tempo, é sobre cultura. Você pode repetir isso comigo só para eu poder beber água rapidinho? Diga: cultura. Obrigado, gente. A igreja foi chamada para dar luz ao futuro. Eu compartilhei isso alguns dias atrás e me impressionou o quanto que isso reverberou. Preste atenção nisso. O chamado da igreja sempre foi dar luz ao futuro. E ultimamente o que a gente mais tem ouvido falar é sobre ideologia de gênero. A gente está preocupado porque tem pessoas falando sobre o sexo dos nossos filhos, tem pessoas querendo determinar o que eles vão optar e quem eles vão se tornar. Só que na verdade toda essa discussão em torno da ideologia de gênero só deixa muito claro que quando nós deveríamos estar construindo cultura como igreja, nós estávamos discutindo costumes. Enquanto o mundo estava ocupando lugares de influência na educação de uma nação, enquanto o mundo estava ocupando lugares de influência na cultura, nas artes, na música, a gente estava debatendo e discutindo se mulher pode usar saia ou não. A igreja estava discutindo se uma bateria e uma guitarra era um instrumento sacro ou profano. A gente estava discutindo se era necessário usar terno para jogar bola ou não. A gente estava discutindo se pessoas poderiam ser excluídas pelo simples fato de irem para a praia. Enquanto nós discutíamos costumes internos, o mundo construía cultura externa. O chamado da igreja sempre foi dar luz ao futuro e apontar o caminho. Sabe, pastor Gustavo Paiva fala algo que eu acho incrível, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está se propondo a construir aqui. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. O mundo só tem voz nas artes porque durante muito tempo a igreja se calou. O mundo só tem voz nas mídias porque durante muito tempo a igreja se calou. Agora nós, como nova geração, temos a oportunidade de, ao invés de assistir o que está acontecendo, gerarmos o novo de Deus para essa geração. Tem alguém que está comigo nessa missão? Sabe o que eu acho interessante, meu irmão? Preste atenção nisso. A gente está assustado com o rumo que isso tem tomado. É porque na verdade a igreja não foi chamada para ficar de forma passiva assistindo o parto do que o mundo estava gerando. Nós fomos chamados para gerar o futuro dentro de nós. E sempre foi assim, desde Gênesis 1 até Apocalipse, a gente vê o poder criativo de Deus influenciando a história e mudando tudo ao redor dela. Sabe, eu quero finalizar esse TED e eu quero falar sobre construção de futuro, porque eu acredito que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Esse dia vai ser lembrado por muitos anos, porque eu creio que é um marco, é um start em algo novo que está sendo gerado no Brasil. Sabe, eu tenho pensado muito sobre construção de futuro, porque o Evangelho, na verdade, fala basicamente sobre isso. O profético nada mais é do que gerar vida onde não existia. A fé nada mais é do que tratar as coisas que não são como se já fossem. Na verdade, em todo tempo, o Evangelho está nos impulsionando a construir o novo, a fazer algo que não existia, a dar direções. Quando o homem é criado, Deus dá para ele governo e autoridade, diz: ei, até o nome daquilo que te cerca, eu te dou liberdade para você criar. O que Deus está deixando claro para a gente é o seguinte: eu tenho poder para criar todas as coisas, mas eu decidi compartilhar com vocês esse poder. Você tem noção do potencial que existe dentro desse auditório? Você tem noção do poder que existe dentro de cada um de nós? Deixa eu te falar uma coisa.
todo avivamento é fruto de alinhamento. Mais importante do que a gente se preocupar com as tendências de design que vão surgir, é a gente entender o que os céus querem falar. Uma coisa que eu acho interessante, e eu já estou quase finalizando, é que os heróis da fé, eles marcaram a história, porque na verdade eles construíram a história. Os heróis da fé não eram passivos em relação ao que estava acontecendo. Eles não assistiram o fluxo natural das suas circunstâncias, mas eles transformaram os cenários em que eles estavam inseridos. Meu irmão, no tempo deles, os heróis da fé construíram as pontes para o futuro. E é sobre isso que eu quero finalizar, e é essa mensagem que eu quero que fique ecoando no teu coração. O teu chamado é para construir pontes para o futuro. Você já parou para pensar que se a nossa característica central é criar, é gerar o novo, é apontar o caminho, todas as vezes que a gente se anula, na verdade a gente está anulando o que nos faz ser quem somos. Sabe, eu fiquei lembrando de uma passagem e ela falou comigo nesses últimos dias, e eu acho que tem muito a ver com criatividade. Aquela passagem que diz que se o sal perde a característica de temperar, ele se torna descartável e sem propósito. Na verdade, eu creio que se a igreja perde a característica de apontar o caminho, de dar luz ao futuro e de trazer uma luz de esperança em meio ao caos, a gente perde o propósito de ser. Deixa eu te falar uma coisa, a construção de pontes leva mais tempo e recurso do que a construção de paredes, mas elas conectam enquanto as paredes dividem. A construção da história, ao invés da passividade em apenas assisti-la sendo escrita, leva mais tempo e recursos, mas ela inspira ao invés de oprimir. Talvez a visão que o mundo tenha da igreja é que fazer parte de uma igreja significa estar debaixo de um sistema opressor. Na verdade, eles precisam experimentar o que a gente experimentou para saber que não existe nada mais inspirativo do que servir ao Deus que nós servimos. 1 Pedro 2,9 fala sobre a nossa identidade, e eu termino aqui. Eu estava conversando ontem com um jovem sobre o que eu queria falar, e ele falou: pastor, você quer falar sobre construção de pontes? Sabe o que eu acho interessante? A palavra sacerdote, no original em latim, significa pontífice, e nada mais é do que construtores de pontes. 1 Pedro 2,9 diz: vocês porém são geração eleita, sacerdote real, nação santa e povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, durante anos nós construímos paredes em torno das nossas verdades. Agora deixa eu te fazer um convite. Um Deus criativo deseja levantar uma geração criativa para que nós possamos estabelecer as pontes com o futuro, através dos escombros das paredes que nós derrubamos. As ruínas das barreiras que nós vamos destruir serão utilizados como tijolos na construção das novas pontes. É isso. Obrigado.